Sinto que estou em Buenos Aires, mas como se tivesse centenas de anos de história. Eu sou Naka, este é o Japatonic, e hoje vou contar como foi minha viagem pela Itália. Viemos de férias por uma semana e um pouquinho. 2 noites em Roma, 2 noites em Florença, Firenze, 2 em Veneza e mais 2 em Roma. Onde estamos agora? É impossível não se apaixonar por esta cidade. Olha, é como se fosse um museu gigante, aberto 24 horas por dia, o tempo todo. É tudo antigo. Quer dizer, se tem algo que eu talvez esperasse... Não era minha intenção, mas talvez eu pensasse um pouco mais, é que fosse mais como uma cidade moderna, avançada ou algo do tipo. Por ser a Itália, Europa, é um dos países mais importantes da Europa. Mas não, é tudo super antigo e, na verdade, estou adorando. Mas há um nível em que, por exemplo, todos os prédios são preservados, antigos, mas no térreo há uma loja moderna, normal, comum. E isso, na verdade, é algo que eu adoro, porque não é como se em Veneza houvesse shoppings gigantes e coisas que eu odeio. É ótimo caminhar por aqui. O que acontece é que não entramos em nenhum dos monumentos populares. Ou seja, andamos por tudo a pé pelas ruas e tiramos fotos na entrada do Coliseu. A uma distância da Fonte de Trevi. Vocês não fazem ideia do que é o Vaticano. Chegamos e o Papa morreu faz uma semana, 2 semanas mais ou menos. Ou seja, agora não tem Papa neste momento. Chegamos na área e já fomos direto para a checagem de passaportes e tudo mais. Como é o menor país do mundo, precisa mostrar passaporte e passar pela imigração. A quantidade de gente que tem é impressionante, mas assim, você perde completamente a vontade de visitar. E tem alguns indianos. Bom, esse país está cheio de gente da Índia trabalhando. E alguns te oferecem passeios. Sei lá, eles dizem que conseguem te fazer entrar em 1 hora ou 2 e te cobram 60 euros. E se você pegar a fila normal, vai ficar 3 horas e meia ou 4 para entrar. Na verdade, perdemos totalmente a vontade e ficamos dizendo, vamos, não, vamos, não. Na verdade, gosto mesmo é de andar pelas ruas, por isso deixo essas coisas de lado. Cada um faz turismo como prefere, mas eu não gosto desse jeito. Por exemplo, sobre transporte público. É um pouquinho complicado no começo, porque você tem a opção de pegar os bilhetes de papel, que na verdade é o menos conveniente. Eu fiz isso com aplicativos, que por exemplo em Roma é o MoneyGo. Você compra o bilhete, valida na hora e a partir daí pode usar os transportes públicos por 100 minutos. Livre, que são os ônibus, ou se for metrô, é uma viagem de metrô, que é onde marca. Mas o curioso é que, se for ônibus, você pode subir livremente nos ônibus durante 100 minutos. Ou também há opções de 24 horas. Mas você valida naquele momento e o tempo começa a contar. E se alguém subir para fiscalizar e você não tiver validado, você leva uma multa. Acho que eram 70, 80, 100 euros. Mas até agora, em nenhum ônibus que pegamos, houve fiscalização. E as pessoas simplesmente sobem. Ou seja, eu acho que deve ter muita gente que não paga o ônibus. O metrô não tem como não pagar, porque você obrigatoriamente tem que encostar o código QR do aplicativo. E agora? Tem uma contradição muito engraçada. Por todo lado você tem lugares para se servir. Água potável de graça. Todo mundo enche suas garrafinhas nas máquinas ou fontes, seja o que for, mas os banheiros são pagos, a não ser que seja de um bar. Mas a questão é que os banheiros de bares ou restaurantes, na maioria das vezes, não têm tampa, e às vezes são sujos. Os pagos variam. Alguns são bem limpos, outros nem tanto. Mas é claro, se forem usar banheiros públicos, paguem com cartão, porque tem como passar cartão de crédito. E aí a máquina se abre. O fato é que, se for em dinheiro, já aconteceu comigo de me roubarem 1 euro. Ou seja, coloquei moedas e a máquina não funcionou. Depois vi pessoas que falam espanhol dizendo, Clara, me passa 20 centavos porque a máquina comeu meus 20 centavos. E coisas assim. Mas tem todo um negócio dos banheiros aqui, viu? O quê? Aliás, essa é a cidade onde eu mais vi pessoas falando espanhol, na minha vida fora de... Quer dizer, em um país onde o espanhol não é o idioma nativo. E especialmente argentinos,
Mas argentinos tem em todo lugar. Gente falando espanhol argentino tem em todo canto. Mas sim, na verdade, tipo, pra andar pelas ruas tá tudo muito bonito. Muito legal. Tem muita gente, mas ao mesmo tempo, isso dá muita vida às ruas. Mas, pra entrar nos monumentos, na verdade não é legal. Porque tem gente demais. Além disso, se a pessoa pretende entrar em todos os monumentos importantes, isso levaria muito tempo. Além disso, leva muito tempo para procurar e reservar ingressos. E muito dinheiro, porque todos os ingressos custam 10, 15, 20, 40, 60 euros para cima, tudo. E a verdade é que vai muito dinheiro. E eu já, com essa viagem, gastei muito. Só para ficar 8 dias com hospedagem e tudo isso, devo ter gastado $7.000 ou mais. Não mais que $7.000 a mais. Bom, contando voos e hotéis. Ufa, de tudo bem. E bom, o que fizemos foi dar voltas pela região, que na verdade Roma é bem compacta. Toda a área, tudo que é a área turística. Eu comprei o passe de ônibus de 24 horas e não aproveitei, mesmo tendo custado 7 euros. Para aproveitar, você tem que pegar o ônibus umas 4 ou 5 vezes. Mas, nesse dia, acho que pegamos só 2 ou 3 vezes. E a cada 100 minutos custa €1,50. Como ela é fã do filme Férias em Roma, aquele dos anos 50, preto e branco. Visitamos aqui, que são as escadas que apareceram no filme. Demos uma voltinha por ali, do lado de fora do Coliseu. Só pegamos fila na Boca da Verdade, que era gratuita, e esperamos de 15 a 20 minutos. Então foi tranquilo. Agora sobre os hotéis, fomos do mais barato que encontramos para algo intermediário até algo luxuoso. Os 2 primeiros dias em Roma. Porque, bom, a gente só precisava dormir. Um dia para passear, no outro dia para viajar. E foi um hotel que custou cerca de $130 a noite. O que não é barato, mas também não é tão caro. E na verdade era bem ruim. Não estava tão ruim, mas era bem feio. 0 amenidades. Só uma toalha para 2 noites. Isso sim é engraçado. Os elevadores de todo tipo. Quase todos eram meio antigos, o que era divertido. Mas me fazia lembrar um pouco os elevadores antigos de Buenos Aires. Embora fossem diferentes, porque os de Buenos Aires são como grades, né? E esses são como se você abrisse uma porta e outras microportinhas, tipo aquelas de taverna. Algo assim, muito estranho. E cabem 2 pessoas, 3 pessoas bem magras no máximo. O segundo hotel era mais decente. Agora, o curioso é que não são hotéis onde todo o prédio é um hotel, mas sim, por aí, um apartamento em que no 5º andar tem um hotel que tem 3, 4 quartos, né? Parece um prédio antigo adaptado por eles. O dono, nesse andar, tem um apartamento grande, e com isso, ele dividiu em quartos, reformou e fez um hotel, né? Porque cada quarto tem seu banheiro. Isso foi, na verdade, bem louco, porque o segundo hotel em que ficamos, que foi em Florença, era desse estilo, embora esse fosse um hotel decente. Estava bonito, não estava? Sobre comida, come-se bem em todos os lugares. A única coisa que fazia era apertar o botão restaurantes no Google Maps, e mais ou menos qualquer lugar que tivesse mais de 4 estrelas de avaliação. E na verdade não errou em nenhum lugar. O que sim. Isso sim, a massa eles comem bem mais al dente do que na Argentina. O que eu apoio, gostei muito da massa al dente. Mas, isso sim, normalmente as porções não são muito fartas. Normalmente nos cardápios você sempre vê como entradas, primeiro prato e segundo prato, que normalmente o primeiro prato seria massas e o segundo prato por aí, carnes. Tudo gostoso, mas sinceramente, como argentino, tudo que é carne me decepcionou um pouquinho. A maioria dos lugares onde fui comer carne era carne bastante seca. Os risotos também muito gostosos. E aqui, por exemplo, quis pedir carne, porque era risoto com ossobuco. O ossobuco, quando bem feito, é delicioso. Este estava incrível. Pizza, mesmo que você não procure, você encontra em todo lugar. Muito gostosa. A maioria dos lugares onde fomos tinha massa fina.
Gostei porque não queria me encher só de pão. Mas é verdade, a maioria dos restaurantes que você encontra em Roma, nas áreas turísticas, é tudo massa pizza, massa pizza, massa pizza. Então estamos consumindo só carboidrato todos os dias. Mas não reclamo, porque a verdade é que está tudo muito gostoso. Não fomos a lugares famosos, só ao que havia perto. Que tivesse uma pontuação decente, porque vi que há lugares com pontuação muito baixa, onde o atendimento é ruim e a comida é muito ruim. Mas olha, me disseram que dava para comer barato. E pelo menos opções baratas não se encontram tão facilmente. Acho que isso é mais para moradores locais, pois eles sabem onde ficam os lugares bons e baratos. Mas aqui, se você vai a um restaurante qualquer, de passagem, 2 pessoas comem por no mínimo 40 euros. No mínimo. Além disso, como os pratos de massa por aqui não são tão abundantes, eles não te satisfazem. E por isso, você pede mais um prato. No restaurante, pedimos uma massa para cada e mais um prato para dividir. Assim ficamos satisfeitos. Além disso, ainda sobrou. Mas em geral, um prato só, na maioria dos lugares, não é suficiente. Uma vez, um garçom me disse: "É muita comida e bem servida." Quando os pratos chegaram, íamos pedir mais. Mas ele disse: "Só se estiverem com muita fome." E de todos os lugares onde fomos comer até agora, em absolutamente todos, ficamos em mesas do lado da rua. O clima está bom e agradável. A sensação é boa. É muito melhor essa sensação de férias ao comer em mesas do lado de fora, quando o clima está bom. O que sim, até agora, vamos ver. Fomos comer em muitos lugares. E por isso, foi só aqui em Roma. Um pouco. Às vezes algum mendigo pedia moedas. Lá eles são muito insistentes, porque ficam parados até você dar uma moeda. E no restaurante, agora há pouco, 2 vezes passaram pedindo. Um foi muito insistente e o outro foi embora rápido. Há poucas pessoas sem teto na rua. E um detalhe que eu esqueci de mencionar é que a massa, na maioria das vezes, é um pouco salgada. Os pratos geralmente são um pouco salgados, com excesso de sal. Fora isso, muito gostoso. E das bebidas que eu mais gostei aqui está o Spritz, muito bom. Com um pouco de álcool, não muito, refrescante, ótimo para o calor. E sobre a gorjeta não sei, eles não insistem muito nisso. Às vezes perguntam. Hoje me perguntaram. Outros, digamos, meio que não te dão muita oportunidade de deixar gorjeta. Outros, bom, deixam, como na Argentina, aquele envelope fechado onde trazem a conta, levam o dinheiro. E você pode deixar a mesa com a gorjeta dentro. Ou às vezes um pratinho com um guardanapo. Mas, pelo que me disseram, não está muito definido que tem que ser 10% do que a pessoa consumiu. Não, é mais pela própria vontade. Um rapaz nos atendeu tão bem que eu disse: "Para esse eu quero deixar uma boa gorjeta." Mas antes de terminarmos de comer, o cara se preparou para ir embora e se despediu de todo mundo na mesa. "Tchau, tchau, obrigado por tudo." E saiu dizendo: "Olha, já terminei." E eu não consegui dar a gorjeta para ele. Eu queria dar a gorjeta. Cumprimentou todo mundo assim e foi embora. Tipo, beleza? Ah, e outra coisa é o gelato, as sorveterias que tem por toda parte. Muito gostoso. Excelente. Na verdade, não tem erro. Mas vamos lá, como argentino. Toda a gastronomia italiana em si também não te surpreende tanto, porque é muito parecida. Na Argentina, há ótimas sorveterias, massas e outras coisas muito boas. A carne, sim, é 1000 vezes melhor comer carne na Argentina do que na Itália. Isso, mas nem se fala. Mas não é algo que surpreenda muito o argentino. É legal quando você encontra algum prato um pouco diferente, né? Mas a verdade é que, como turista, não sei muito o que mais procurar, né? Nossa, aqui no parque, até para subir nos barquinhos, tem uma fila enorme. Além disso, os turnos duram 20 minutos. Então, não sei quantos barcos há. Não tem nem 20. Ou seja, esse pessoal vai esperar bastante. Bom, a questão é que depois de Roma ficamos 2 noites em Firenze, porque sabíamos que era a melhor região para se hospedar e para ir visitar a Torre Inclinada de Pisa. Fomos, voltamos e compramos o ingresso na hora, sem dificuldades.
Em Pisa só passamos rapidamente. Só isso, ou seja, nada de subir. Porque também dava para pegar alguns ingressos e não sei o que. Tinha que pegar fila para ingressos gratuitos, essas coisas. Já deu, tanto faz. Só comemos ali pela região e fomos embora. Florença, na verdade, é muito bonita. O que eu mais gostei mesmo foi do mercado, que não era tão grande. Mas eu gosto dessas coisas, sabe? Visitar mercados. O mercado estava bonito e comemos bem. Nossa, mas olha que parque bonito, hein? Lindo, lindo o laguinho, com todos os patinhos. Olha aquele peixe ali, que grande! É uma carpa, é um koi, mas sem cor. Firenze estava muito bonita, e por ser uma cidade pequena, dá para conhecer tudo rápido. Foi bem tranquilo. Lá o hotel era normal, aí sim era um hotel decente. E daí foi quando fomos para Veneza, que Veneza, Veneza foi o lugar mais bonito de todos, disparado. Já ouvi gente falando, não, porque Veneza você conhece tudo em um dia. Não é grande coisa. Eu até concordo, dá para conhecer em um dia, pode ser, mas também fomos para as ilhas de Murano e Burano, que são lindas também. Quer dizer, uma era cheia de coisas de vidro e a outra era de tudo. Casinhas coloridas, que era tipo o Caminito de Buenos Aires, mas maior, numa ilhazinha. Lindo. Na verdade, é o lugar para onde mais gostaríamos de voltar. Se voltássemos, voltaríamos principalmente para Veneza. Embora, bom, nunca conhecemos o sul, né? Lá também sabemos que tem lugares muito bonitos. O legal de Veneza, o que eu mais gostei, é que lá não tem carros. São todos becos pequenos. Lá há postos de gasolina para lanchas, ou seja, não para carros, pois não podem circular. Na verdade, nem podiam andar de bicicleta normalmente, pois há muitos canais e pontes para atravessar de bicicleta. E além disso, com tanta gente andando, você acaba se acidentando, porque além disso, são todos corredorzinhos. É como andar em um labirinto. Lá, sem mapa, impossível. Por isso, use o Google Maps com internet. E para isso tem o Rolafly. Mas, você anda por todos os lados. De repente tem um muro de 500, 600, 700, 800 anos. E do outro lado você tem a capital de Buenos Aires. Ou seja... E outro dia, a gente passou por uma área mais de subúrbio, uma área residencial, e ali eu realmente senti que estava em Cava, na capital de Buenos Aires. Ou seja, era tudo do mesmo estilo de casa. Já eram prédios mais modernos e tudo do mesmo estilo que tem em Buenos Aires. Uma loucura! Bom, agora então, voltando para Veneza, foi aí que eu disse, quero um lugar. Este é o lugar que mais quero aproveitar, pois acho que será o mais bonito. E aí alugamos um Airbnb, que lindo! Isso sim, custou $350 a noite, mas lindo, de verdade, muito, muito, muito bonito. Ou seja, era super espaçoso, tinha todas as comodidades e ficava bem no meio de Veneza, mas não tão no meio assim. Ou seja, a 5 minutos da estação, a qual dava para chegar andando. E ainda bem que não fomos mais longe, porque senão ia ser muito complicado. Porque lá, com malas, ficar cruzando as pontes o tempo todo. Porque lá passam gôndolas e barquinhos o tempo todo. Então sempre é preciso subir e descer as pontes, que são todas enormes. E outra coisa também, né? E além disso, o quê? Vocês já devem ter visto o vídeo de como eu preparo minhas viagens. Eu sempre... Quando viajo, não faço compras, não quero fazer compras, porque já nas primeiras vezes que fiz isso, percebi que foram todas compras em vão. Mas em Veneza eu realmente encontrei aquelas máscaras do Carnaval de Veneza. E teve uma máscara que me apaixonei, que era a do médico da peste. Isso sim, lá eu fiz uma compra, mas foi o único lugar onde encontrei algo que realmente eu disse: nossa, eu vi, falei, nossa, eu quero, vou comprar um pra mim. Voltamos para Roma por 2 dias. E amanhã já é nosso voo de volta. Ou seja, este será o único vídeo sobre a Itália que vai sair. Sim, Roma fica perto da Termini, a estação principal com melhor conexão para tudo. A localização é boa, mas a região é bem ruim. Não, ali é meio que o equivalente a se hospedar perto da Estação da Luz, né? Quem é de Buenos Aires entende isso.
À noite tem bêbados, gente drogada, tem gente que joga garrafas no chão. O ambiente não é muito legal. Mas olha, o Airbnb que alugamos aqui, que foi uns $200 a noite, muito bom, lindo. 2 quartos, um meio, tipo, um estava sobrando, mas muito bom mesmo. Agora, o que eu realmente não entendo é que, e isso eu vi em muitos países, o que acontece que todo mundo tem aqueles banheiros com vidro? Que não colocam uma cortininha na banheira, mas sim vidro. Digo isso porque até agora, em todos os lugares onde estive, inclusive hotéis luxuosos, que tem o banheiro, que é o chuveiro, que é com vidro, sempre vaza água por algum lugar. Ou seja, esses chuveiros sempre são mal feitos, sempre molha todo o chão, tem um espacinho onde a água escorre. O que acontece com esses banheiros? A verdade é que eu não entendo. Só que todos os designers dizem, se você colocar vidro, fica muito bonito. E todo mundo diz, beleza, vamos lá. E tudo sempre dá errado. Agora eu acho, não sei como se chama essa área, mas acho que é o Trastevere ou algo assim, cruzando o rio da área turística. Que essa área ainda é turística. Mas como não há monumentos, parece que é mais... Já me perdi. Autêntico, um pouco mais alternativo. Vê-se muito grafite. É mais descuidado, mas muito ativo. Sente-se um estilo, um ambiente muito mais jovem. O gelato é muito bom, realmente é muito bom. Mas a Argentina não fica atrás, viu? Ao bom sorvete. Mas é assim. Se você é argentino, a comida aqui não te surpreende. É muito boa, você aproveita, é muito gostosa. Mas, pelo preço também. Mas é nesse bairro que fomos comer na primeira noite. Bom, na segunda, quando uns amigos nos convidaram. Obrigado, Pierre, por ter convidado para o jantar. O que é isso? Parece um monumento de um... Eu ia dizer que parece o monumento de um mendigo. Mas olha, tem marcas de ter tido os pés pregados. Ou seja, pode ser Jesus Cristo. Não sei se vocês estão ouvindo os sinos. Acho que sim, né? A questão é que eu não sei. Agora são 5h45. Tocam sinos por toda a cidade, por todos os lados, em horários totalmente aleatórios. Tipo, na hora cheia, e 15, e meia, e 10. Não sei, mas tanto em Roma, Florença, Veneza, em todo lugar tocam sinos o tempo todo. O que será que estão anunciando? Um casamento? Não sei, mas me chamou muita atenção. Eles ficam tocando o tempo todo, assim como a buzina. Porque sim, as pessoas... Da outra vez vimos como os carros se enfiavam no meio e buzinavam, ou seja... Tudo ao mesmo tempo. Tem motoristas que respeitam muito o pedestre. E quando você espera na rua, tem carros que param para você atravessar. Eles deixam você passar. Tem pessoas muito gentis. Ah, e são muito engraçados esses carrinhos que são super pequenos, que eu acho que são elétricos. E claro, aqui é muito prático ter um carro assim. Há muitos becos pequenos. Se você mora em Roma e anda pela região central, dirigindo no meio de tanta gente, evita bater com esses carros. Porque, apesar de serem ruas bem turísticas, cheias de restaurantes e tudo mais, se houver espaço para um carro passar, os carros passam. Isso é uma loucura. Ah, isso. Me contaram que esta é uma ilha que fica no meio do rio, esse rio grande. Uma ilha, e aquilo no meio é um hospital. Muito louco isso! Mas é uma coisa que você chega no primeiro dia, está tirando foto de tudo, porque tudo chama sua atenção. Tudo é muito bonito, mas depois você acaba dizendo, tudo é igual. É como quem vai ao Japão e no início visita vários templos, mas depois todos parecem iguais. Aqui as basílicas e igrejas acabam parecendo todas iguais. Você vai ao Vaticano, vê o formato e diz, você não vai lembrar do formato do Vaticano. Por que não? Não! Porque tudo que você vê acaba vendo igual, mas é legal do mesmo jeito, é tudo muito bom. Quando você está perto, tudo impressiona. Tantas estátuas e monumentos. Tem alguns bondes, mas trens, isso sim. Os de longa distância, que têm assentos livres, que não se reserva assento, são cancelados o tempo todo. Já aconteceu com a gente 2 vezes e foram cancelados. Ou seja, de 3 que pegamos 3 de longa distância, sem reserva, e 2 foram cancelados. Cancelar
só significa pegar o próximo. Mas você fica tipo, como assim foi cancelado? O que está acontecendo? E o tempo todo, ou seja, quando chegam nas estações terminais 10 minutos antes do horário de saída do trem, eles mudam de plataforma. Você foi até lá e faz sentido, todos esperam do lado da frente. Não entre na área dos vagões, porque 5 minutos antes eles mudam de plataforma. Fora isso, funciona bem e é eficiente. E, obviamente, as pessoas bonitas. Muitas garotas bonitas. É que é Europa. As europeias são lindas. Você sempre vai ver muita gente bonita, muito bem vestida. Há um senso de moda muito bom. Mas, mesmo assim, não chega ao nível de senso de moda que existe em Tóquio. Não acho... Eu não sei que país teria um senso de moda tão bom entre as pessoas comuns, como tem em Tóquio. Mas as pessoas, os homens muito estilosos, as garotas muito bonitas, muita gente bonita. Além disso, você percebe, as pessoas que vão, não mal vestidas, mas as pessoas que vão confortáveis, são os turistas. Como você vê muitos turistas, tem muita gente que você diz, nada não, gente extremamente normal. Mas você percebe, às vezes, quando vê gente local que sai assim, vestida com suas roupas de verdade, de sair. A verdade é que é uma loucura. Os italianos têm um senso de moda muito bom. A cidade toda está cheia dessas lojas de tudo por €1, que para lembrancinhas são ótimas, viu? São bem legais. Chaveirinhos e essas coisas para dar de presente por €1. Imãs. Muito bom. €1. Ótimo. Outra coisa é que é um país super pet friendly, porque você vê gente passeando com cachorro por todo lado, o tempo todo. Em todas as cidades, até Veneza, há muitos cachorros. E é muito engraçado, porque em Veneza você vê muitas vezes pessoas pegando o cocô do cachorro, colocam na sacola e deixam num canto. Essas pessoas não levam para casa? Restaurantes permitem animais de estimação, lojas também. E até nos transportes públicos, sejam de longa ou curta distância, os animais podem entrar sem problemas. São lugares específicos onde vi que é proibido levar animais de estimação, pois no Japão não se anda com eles. Lugares que aceitam animais de estimação são muito raros. Além disso, a cultura de pets é bem menor. No transporte público, só se couberem em bolsa para animais de estimação. E olha, ali está o cara desses que o tempo todo te diz: ei, como você está? Sapatos legais, tudo bem? De onde você é? Olha, eu te dou essa pulseirinha. E é como se ele dissesse que quer te dar de presente, mas não te dá porcaria nenhuma, obviamente. Quer dizer, mas isso o tempo todo. Ah, outra coisa. A questão dos batedores de carteira aqui é pesada. Quer dizer, depende da área, mas, em geral, onde mais tem é no metrô, nas estações de trem e tudo isso, que é aí que eles aproveitam, por exemplo, a abertura e o fechamento das portas do trem. É aí que eles mais aproveitam para roubar. Vi alguns vídeos de Barcelona Pi na rua, que colaborei com eles no ano passado, e a verdade é que eles vieram para a Itália, fizeram uns vídeos e... Mas o jeito absurdo de pegar batedores de carteira era terrível. Aliás, nós pegamos o metrô uma única vez, e nessa única vez, que foram 3 paradas. Na segunda, o do meio. Uma pessoa gritando, atenção, atenção, e não sei o quê. Por causa dos batedores de carteira. Porque é justamente no momento em que as portas se fecham que você mais tem que ficar conferindo seus bolsos. Eles te furtam justamente quando as portas vão se fechar. Os patinetes estão por toda parte, circulam como querem e os carros vivem buzinando para eles. Terrível! Olhem que paisagem linda, cheia de ruínas por aí. Incrível! Este país é um museu a céu aberto gigantesco. O país inteiro. A verdade é que é um país incrivelmente bonito. Fiquei muito animado porque tinha uma estação de ônibus chamada Argentina, e este é o Largo da Torre. Argentina. Pensei, que legal, será que tem relação com a Argentina?
Não, não tem nada a ver, porque é um lugar que foi nomeado em homenagem a um mestre de cerimônias papal, cujo nome, em latim, era Argentoratum. Uma coisa assim, nada a ver. Mas tudo bem, é algo que representa a Argentina. Isso sim, coisas do Maradona, coisas do Messi, essas existem, porque claro, sobrenomes italianos, apropriação cultural. Já me ferrei, mas tudo bem. Mas é bom saber que tem algo, um pouquinho da nossa cultura argentina que aqui eles apreciam. Na Itália também. Bom, na verdade eu recomendo muito visitar a Itália. É muito bonito. É típico, é um país muito clichê turisticamente. Mas vale a pena, é por algum motivo. Da mesma forma que pode ser a França. Embora a França nunca me interessou. Nunca na minha vida. E se vocês acham que a Itália está muito cheia, não vão ter problemas no Japão. No Japão, lugares como Gion ficam muito lotados, difícil até de andar. Mas se você for de manhã e fora desses pontos específicos, tudo está cheio, mas não tão saturado. Hoje, ou seja, nessa viagem, eu percebi o que é saturação de turistas. O Japão, em comparação, não é tanto. Até a próxima! Um abraço pra você, família, seu pet e pro vizinho idiota. Tchau! Vamos comer pizza?